Voltamos agora com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a crise do IBGE, corte de recursos, suspensão do censo, o impasse do orçamento do governo e o impacto da crise da saúde sobre a economia. Eu converso com Paulo Rabelo de Castro, economista, ex-presidente do BNDES, do IBGE, diretor da RC Consultores. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite, Denise, e boa noite a todos os seus muitos telespectadores. E vamos começar falando do IBGE, né? Houve a indicação agora do nome do futuro presidente, Eduardo Rios Neto, que era diretor de pesquisas. Tivemos a saída de Suzana Guerra. Quando foi definido o orçamento, ela alegou questões pessoais, mas sabemos que o IBGE sentiu o corte muito pesado que houve. Se falava aí em 2 bilhões de reais para o censo, com o corte do orçamento chegou a 71 milhões. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor acha que o censo ainda é viável? A importância que isso teria hoje para o país? Denise, em primeiro lugar, dizer para os que nos assistem da importância vital do censo. O censo é o retrato da sociedade brasileira, não só da economia. Faz a contagem da população de todos os municípios, cuja contagem está atrasada e ancorada lá em 2010. Há municípios que estão com a contagem completamente equivocada e o IBGE nada pode fazer porque ele precisa contar a população numa única data em todos os municípios e não apenas corrigir aqueles que evidentemente estão equivocados. Portanto, a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios, deveria estar se mobilizando junto à Presidência da República para repor essa verba de 2 bilhões. Essa verba pode ser reposta e eu ainda tenho esperança que esse novo presidente, o Arthur Rios, possa tocar para frente a realização desse censo demográfico ainda no corrente ano, que já é um ano de adiamento em relação ao ano base de 2020, o ano passado, quando ele deveria ter ocorrido. A partir desse retrato dos municípios que se pode definir, inclusive, políticas do governo, não é? Claro, mas eu repito que é um interesse dos municípios, também dos estados, porque o Fundo Nacional, o Fundo de Participação de Municípios, que é a participação, o coeficiente de participação calculado de cada município nas verbas federais, no imposto de renda, no IPI, para não ir mais longe, e também as participações dos municípios junto ao seu ICMS estadual. Tudo isso é calculado em base de uma população cuja conta, repito, está quase criminosamente desatualizada. Só não é crime mesmo porque o IBGE não tem condição, repito, de fazer atualizações pontuais deste ou daquele município onde esse desvio de informação é mais escandaloso. É preciso contar toda a população numa data dada. E, obviamente, civilizatório, né, Denise? Todas as políticas públicas, a política fundiária, a política habitacional, o Minha Casa Minha Vida, a política de saúde, até mesmo seria interessante por causa da convocação dos 200 mil recenseadores num ano em que estamos enfrentando um tremendo desemprego da população jovem. Seria muito interessante o presidente da República anunciar: vamos fazer o concurso, são em maioria recenseadores jovens, muitos no seu primeiro emprego, depois durante anos agradecem ao IBGE a chance desse primeiro emprego, ou seja, a própria realização do censo em si já contém política social de redimir parte desse flagelo que o coronavírus está causando na economia. Agora, Paulo, nós temos essa questão específica do IBGE, mas o fato é que o orçamento tem trazido grandes problemas, né? Foram incluídas emendas parlamentares que tornam ele inviável do ponto de vista de teto de gastos e com cortes de outras despesas que dificilmente serão cortadas, não é? Essa é uma explicação que o ministro Guedes não conseguiu dar, e é incrível como outros não conseguiram dar, que uma parte desse problema não é do relator, não é do presidente da República, não é malandragem de ninguém, é simplesmente a regra da PEC do teto de gasto, que é ancorada
uma variação do IPCA, uma variação da inflação, entre junho do ano de 2019 e junho de 2020. Até junho do ano passado, você lembra, Denise, que a inflação estava assim, estranhamente baixa, o que fez com que o Banco Central mantivesse a taxa de juros em 2%, etc. E tal. E depois, até dezembro, ela foi a 4,5%. Portanto, a variação orçamentária que está hoje tolhendo a verba pública de ser gasta no nível que deveria ser gasto, é o fato da regra estar ancorada em junho. Na medida em que uma PEC meramente operacional, sem alteração do acúmulo intertemporal de gastos, bem entendido, jogue para dezembro essa variação, dezembro do ano passado, nós já teremos a solução desse problema, sem, repito, nenhuma variação adicional de gasto nos próximos 2 anos. Isso pode ser perfeitamente resolvido e dentro dessa PEC, que faria essa alteração pontual, mais do que justificável num período de pandemia, nós poderíamos também recompor a verba para o censo. Essa seria, na realidade, a menor dos problemas. Agora, a equipe econômica até pensa em uma PEC para tentar incluir as emendas parlamentares, a volta de programas sociais, a questão do PRONAMP, o programa de preservação do emprego. Agora, o problema é o tempo e a condição política de aprovação de uma PEC, seja ela qual for, não é? Pois é, mas veja só, da maneira como nós estamos propondo essa alteração, ela deixa de ser uma alteração pontual, casuística, para estabelecer exceções à regra do teto de gasto, excluindo o PRONAMP ou um outro gasto de saúde. Não, a regra continua sendo uma regra aplicável de forma matemática, deslocando-se apenas se a taxa de variação de junho do IPCA, como repito, para dezembro. Com isso, nós obtemos uma variação inflacionária não de 2,1%, como está sendo aplicada, mas 4,5%. Com isso, nós abrimos um espaço da ordem de cerca de 38 bilhões. E como nós precisamos fazer um ajuste para que não haja variação de gasto a mais até 2023, nós podemos trabalhar com um número parecido com 35 bilhões extras, onde, obviamente, cabem também, entre outros, o gasto que foi, a meu ver, tragicamente cortado do censo demográfico, que são meros 2,5 bilhões de gasto. Fica tudo colocado. Aliás, eu quero dizer para você, Denise, eu nunca vi um país tão enrolado com situações que são resolvíveis. Eu que já assisti, eu acho que você também, de certa forma, estudou dificuldades extremas do país nos anos 80, mesmo nos anos 90, antes do Plano Real, nós ficamos escandalizados com como essa turma atual se enrola e não consegue resolver problemas que são perfeitamente solucionáveis. Eu aqui no seu programa, em 2 minutos, estou dando uma orientação, repito, que não acrescenta em nada o fluxo de gastos ao longo do tempo e resolve a questão política. Quem sabe também haja uma má vontade por parte do Parlamento, do Congresso, para realmente resolver os problemas. E como esse, o problema também do acesso aos recursos para combater o coronavírus e outros problemas que estamos vivendo, como, por exemplo, a falta de crédito a micro e pequenas empresas. É escandaloso que o BNDES vá devolver, segundo a programação que a gente lê por aí, 60 bilhões de volta para socorrer o Tesouro Nacional, no ano em que ele precisa socorrer as micro, pequenas e médias empresas, que esse programa, sem a necessidade de atuação de bancos, da banca privada, já seria perfeitamente viável, porque eu deixei esse programa pronto lá. Então, é escandaloso quanto o pessoal tem se colado com problemas, como eu disse, solucionados.
É uma pena. O povo está realmente sofrendo muito por essa desgovernança, essa falha de gestão pública que atinge a área econômica do Executivo e que também recebe a colaboração no momento em que, como numa casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. É isso, ouvimos Paulo Rabelo de Castro, economista, diretor da RZ Consultores, ex-presidente do BNDES e do IBGE. Então, Paulo, muito obrigado, uma boa noite. Muito boa noite, espero que, quem sabe, essas observações que fiz repercutam no bom senso e na razoabilidade dessa triste governança nacional que nós temos tido até agora, Denise. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, com vocês agora.